linda. Gravando agora. Como tu tá, mulher? Como tu tá, Tanuri? Boa noite, que bom que você aqui. Rogério entrou e a gente estava tricotando aqui. Eu falei, ó, só tá eu e você aqui. Ele, só. Vamos tricotar. Daqui a pouco o Tanuri entrou. Esperando o pessoal aqui. Quando muda o dia, muda tudo, né? A gente tem que ficar ali, ó, avisando o pessoal que a vida é corrida. Verdade. E o pessoal já estava acostumado com a quarta, né, Mônica? E tem gente que só pode na quinta. É muito engraçado, porque tem gente que só pode na quinta, tem gente que só pode na quarta, tem gente que só pode de manhã. A Nayara colocou lá, né? Ah, hoje dá para mim. Era quinta. Pois é. Mas, Tanuri, vem para cá, começa orando aqui, faça o que o Senhor te manda fazer dessa forma tão linda que você faz, que eu tô aqui já, ó. Meus cadernos, minhas canetas, tudo na mão para essa viagem para cá. Então, vem para cá, minha irmã, já vou fechar meu som. É muito bom ter você aqui. Eu não canso de falar isso, porque é muito bom mesmo. Deus te abençoe mais uma aula. É muito bom. Amém. Glória a Deus, é muito bom estar aqui. É o lugar onde eu queria estar, falando da palavra desse Deus maravilhoso que nos chama a conhecê-lo, né? E nessa oportunidade, mais uma vez, nós vamos seguir viagem em Gênesis, conhecendo mais sobre o Senhor e como ele age na vida de pessoas como Abraão, Cíntia, Mônica, Rogério, e faz a vontade dele maravilhosa se cumprir. Então, vamos orar. Vamos pedir a condução, mais uma vez, nessa viagem. Pai querido, nós te adoramos diante da grandeza do teu amor, da tua fidelidade, da tua bondade, do teu poder, da tua graça. Nós te agradecemos por este momento, por essa noite preparada para esse encontro, para estarmos aqui em comunhão com o Senhor, uns com os outros, na tua palavra, conhecendo mais do Senhor, da sua vontade perfeita, boa, agradável, dos teus feitos maravilhosos por toda a história, por todo o tempo, de geração em geração. E hoje, nos nossos dias, na nossa vida, nós podemos ainda contemplar esses feitos e saber das tuas maravilhas e entender o agir do Senhor nas nossas vidas, nos nossos dias, a vontade do Senhor para cada um de nós. Que o Senhor esteja totalmente na condução deste estudo que vamos fazer. Fala conosco, ensina-nos como só o Senhor faz. Toda honra, toda glória, todo louvor, eu tributo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu colocar só meu celular silencioso para não me atrapalhar aqui. Deixa eu ver. Pronto. É porque estava chegando mensagem, estava me atrapalhando. Então, vamos seguir viagem? Vamos lá? Preparado? Aperta o cinto aí. Gênesis. Estamos aqui viajando no livro de Gênesis e através da vida, dos feitos do Senhor na vida desse personagem incrível, Abrão, que logo mais vai ser chamado de Abraão pelo próprio Deus. Deus muda a história desse homem, a geografia desse homem, tira ele do lugar onde ele estava, muda o nome desse homem, muda a sorte dele, Deus muda tudo. É muito lindo, né? A gente contemplando aqui na vida de Abrão, desde o início da caminhada, e a gente vai ver os relatos até no Novo Testamento, Jesus mesmo declarando sobre Abraão, e a gente vai ver como só Deus faz isso com alguém. Quando Deus entra na história de alguém, tudo é transformado e tudo é possível. Um homem que tinha suas incapacidades, com a possibilidade, pela ação do Deus vivo, se torna um homem de uma referência tão grandiosa, alguém, como nós já falamos aqui, né? Que era um homem que tinha muitas posses, era rico, mas que não tinha algo que para um homem era a maior riqueza
riqueza, um filho. E Deus não só concede a ele, esse filho, uma grande descendência, né? Tão numerosa, mas dele nasce um povo, sai um povo, o povo hebreu, o povo de Deus. E esse homem se torna referência não só porque ele foi um homem abençoado por Deus, mas um homem que, através da vida dele, a palavra do Senhor nos testifica isso, todas as nações, todas as famílias de toda a terra seria abençoada. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Então, vamos lá. Nós paramos aqui, né? Nós vimos que Abraão e seu sobrinho Ló se separam e eles, então, vão cada um para um lado. Abraão, que tinha o direito da primazia de dizer assim, eu vou escolher, né? Por uma questão de honra, ele era o patriarca, ele estava superior a Ló, ele dá o direito para Ló. Ló olha ali pelas campinas do Jordão, aquela terra bonita, regada a águas, e ele cresce o olho, como a gente diz. Ele fala, é para lá que eu vou, é ali que tá bom. E ele vai, ele faz a sua escolha, e diz aqui no versículo 13 do capítulo 13, vai dizer assim, ó, vamos ler o 12 primeiro, né, para a gente entender. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Como eu já disse anteriormente, não tem nada na Bíblia que tenha nenhuma vírgula aqui por acaso. Então, aqui, quem está escrevendo, vão lembrar? Moisés. Ele já deixou isso aqui, olha a dica, fica a dica aí, Mônica. Ele já deixou isso aqui, porque ele vai depois, alguns capítulos na frente, lá no capítulo 19, ele vai narrar a história desse lugar e desse povo de Sodoma, não só de Sodoma, como de uma outra cidade chamada também Gomorra, que se tornaram muito famosas até nos nossos dias de hoje, mas de uma forma péssima, negativa. Então ele está dizendo, olha, Ló foi armando suas tendas até chegar em Sodoma. E aí ele abre um parênteses e diz, lá era terra de gente ruim, povo mau, muito pecador contra Deus. Então, esse destaque que ele dá, ele já está dizendo assim, olha, ali vai dar ruim, como diz a Mônica. Ele escolheu mal, ele não foi para o melhor lugar. Mas, então, Ló vai para essa região, arma suas tendas ali, né? E Abraão, o que acontece logo em seguida? Diz o Senhor a Abraão, agora ergue os seus olhos. Assim que ele se apartou de Ló, Deus fala de novo com Abraão. É muito interessante todas as vezes que Deus tem essa conversa com Abraão, tão pessoal, tão íntima. Deus então fala com ele, agora levanta os seus olhos. Olha toda essa terra. E Deus manda ele olhar dos 4 lados, ele manda olhar por todo canto. Ele vai dizer, olha, está no capítulo 14 aí, né? Ergue os teus olhos, olha desde onde você está ao norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Ele está dizendo, olhou tudo? Dá uma conferida aí ao seu entorno. Tudo isso eu darei a você e os seus descendentes, até onde Ló escolheu. Deus diz, é seu, eu te dou, é seu. E eu disse aqui numa das últimas aulas, não me lembro se foi na última, que Abraão nem se preocupou, porque ele já tinha a bênção do Senhor, ele sabia que era abençoado, ele era não só abençoado, como ele foi chamado para ser um abençoador. Então, tanto faz para a direita como a esquerda, escolhe aí, Ló, para onde eu for, eu já sou abençoado. Eu sou abençoado. Mas o Senhor diz mais para ele, tudo isso é seu. E ele fala que o Senhor vai reforçar, né, a promessa que ele havia feito lá no início, no capítulo 11, sobre a vida de Abraão. Ele diz, olha, eu vou fazer da sua descendência mais numerosa do que o pó da terra. Aqui Deus usa o exemplo do pó da terra. Pensa Abraão pisando ali no chão, olhando toda aquela terra ao redor, poeira, grão, terra, dizendo assim, um homem que não tem filhos ainda, que a mulher é estéril. O homem já era de uma idade avançada, a mulher também. Estéril, ele diz, tá vendo essa poeira, esse pó da terra? A sua descendência eu farei maior. Eu farei maior. Vai ser como isso aqui. Então, o Senhor está dizendo algo grande demais.
para um homem de uma impossibilidade ali marcada na vida dele. Ele está dizendo, eu faço. É o Deus Todo-Poderoso dizendo, não importa a sua impossibilidade, não importa as circunstâncias, não importa nada, eu faço. Deus está aqui marcando esse homem com a fé, dizendo, se você crê, eu faço. E aí, então, diz a palavra aqui, até o verso 18, aí que Abraão vai armando as suas tendas, Deus manda ele caminhar, percorre aí, no comprimento e na largura dessa terra, e ele vai caminhando no sentido contrário de que Ló foi, e ele vai chegar perto de uma cidade chamada Hebrom, lá num lugar cheio nos carvalhais, né, cheio de carvalhos, e ali, então, ele estabelece a tenda dele. Quando a gente fala assim, a gente pensa que é aquele homem com a carrocinha, a mulher, um pouquinho de coisa, uma tenda. Não, era muita gente, era muito povo. E eles foram caminhando, caminhando, armando suas tendas. Armava aqui, desarmava, armava, mas lá na frente, até onde ele para ali naquele lugar. E toda essa terra já era habitada, já tinha gente, mas pertencia a ele, a sua descendência, porque o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, como diz no Salmo 121, o Deus que fez os céus e a terra, dono de tudo. Tudo aqui embaixo, tudo lá em cima, debaixo da tudo é dele, ele dá a quem quiser, e ele diz que ele dá aos seus filhos, ele dá às suas filhas. E ele falou, então, tudo isso é seu. Mas havia moradores ali, até se estabelecer. O que acontece? Quando Abraão chega ali, ele precisa, então, pedir permissão para ficar naquele lugar. Havia pessoas ali, os reis que habitavam ali, as pessoas que dominavam ali. Naquela época, os reis não eram de nações, eram de cidades. Cada cidade tinha o seu rei como um governante, né? Era uma cidade independente, com seus exércitos, né? Com o seu comércio. Às vezes, eles se aliavam uns aos outros para ter mais força, para resistir quando viesse um inimigo contra eles, guerrear. Então, eles faziam um acordo. E ali, então, Abraão vai fazer acordo com aqueles do local ali, e Abraão passa a ser muito respeitado. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Abraão, então, é um homem que inspira respeito e confiança, porque quando ele precisa, essas pessoas que ele se aliou ali, esses reis, vão em socorro dele. Então, é tão importante, olha os detalhes quando a gente percebe as coisas, né? Ele podia chegar lá dizendo assim, eu sou o cara, né? Deus falou comigo, isso aqui tudo é meu, e caçar confusão com todo mundo. Não, Abraão vai fazendo tudo como Deus vai mandando. Ele sabe no íntimo dele, ele crê, ele sabe, ele está em obediência ao Senhor. E ele entende, eu estou aqui, Deus já me disse que ele ia me proteger, ele ia cuidar de mim, e tudo isso é meu. A seu tempo, tudo será tomado posse, tudo será estabelecido. Ele não tinha essa preocupação de caçar confusão com ninguém, de tomar a força, ele já sabia que era dele. Quando a gente sabe quem nós somos em Deus, o que Deus é em nós e o que ele já nos deu, não precisa provar na marra, na força do braço. Não precisamos nos desgastar com isso. É nosso e pronto. Deus deu, está dado. E o Senhor faz conforme Ele quer, estabelece todas as coisas na ordem, no tempo dEle, e para a glória dEle, e para a alegria dos seus filhos. Deus tem prazer na alegria dos seus filhos, na prosperidade dos seus filhos. Isso é bíblico, isso é palavra de Deus. Mas seguindo viagem, não sei porque eu abri esse parênteses aqui, mas vamos seguir viagem aí. Olha aí, então, Abraão, então, se estabelece ali. Tá, tudo bem. Ló foi para onde ele queria? Foi. Estava do jeito que ele queria? Abraão foi conforme Deus foi orientando? Sim, tudo tranquilo. Aí chega o capítulo 14. Se eu fosse falar aqui como mineira, eu ia falar assim, agora começou a confusão furdunço. Mas eu vou dizer que nem os cariocas aí, a treta tá aqui. Capítulo 14, já começa com o título assim, não sei se na sua Bíblia está igual a minha. Guerra dos 4 reis contra 5. Esse é o capítulo que só tem nome bonito. Quem leu aí
Ficou assustada com cada nome bonito? Ela vai registrar, né, uma guerra que aconteceu. Detalhe, a primeira vez aqui no livro de Gênesis que é mencionada uma guerra. Já foi falado sobre conflitos, atritos, mas guerra é a primeira vez, então, que é mencionado essa palavra, né, traduzida como uma guerra. E vai dizer que eu vou ler só o primeiro versículo aqui, depois eu vou explicar o restante, o decorrer do texto. Diz assim, ó, sucedeu naquele tempo, que tempo é esse? No tempo que aconteceu isso, que Abraão foi habitar ali perto de Hebrom e Ló junto de Sodoma, que escolheu mal, hein? Nós já estamos sabendo que vai dar ruim para Ló. Mas então, naquele tempo, quando aconteceu isso, olha os nomes bonitos aí, para quem quer colocar nos filhos. Ainda bem que eu não li isso antes de ter meus 4 filhos, graças a Deus. Arrafel, rei de Siná, Arioquede, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Eloão, e Tidal, rei de Goim. Esses eram os 4 reis do Oriente, lá da região da Mesopotâmia, que já há 13 anos massacrava os outros 5 reis. Vamos ler o nome dos outros 5 reis, que é bonito demais, né? Vamos ler esses nomes aí. Eles fizeram guerra, que é versículo 2, eles fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, onde que quem estava lá em Sodoma? Ló estava lá. Contra Birsa, rei de Gomorra, que é a outra cidade que também vai aparecer aí no capítulo 19, nós vamos conhecer mais dela. Contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é também Zoar. Bela era o nome de uma cidade pequenininha, Zoar significa pequena região, e é isso. Então, 4 reis lá do Oriente, da Mesopotâmia, já estavam subjugando esses 5 reis. Como assim? Cada um deles era rei de cidade, como eu falei, não era de reino, não era de um reinado como o Medo-Persa, o Babilônico, o Egípcio, não, era só uma cidade pequena. Eles se juntavam, ganhavam força, poder de armamento, e ali, então, eles começavam a ameaçar, pressionar outras cidades menores ou mais fracas, vamos dizer assim, né, em poder de guerra, e aí dizia assim, olha, vocês vão ser cidades vassalas, vocês vão ter que tributar para a gente, pagar imposto, tributo de tudo aí, ó, de toda a sua colheita, de todas as suas riquezas. E eles já faziam isso, esses reis aí, os 4 reis, né? Já há 13 anos. No 14º ano, o que acontece? Aqueles reis lá das cidades cananeias falam assim, acabou, nos tempos de hoje são milicianos. Isso aí, Mônica. Só mudou o nome. Deus, as tretas continuam, só muda o nome. Mas então chegou o tempo que eles rebelaram, falaram, não, tá errado, mas vem cá, pega tudo. No 14º ano eles disseram, nós não vamos tributar. Então os 4 reis lá fizeram o quê? Vamos lá e vamos acabar com tudo. Vamos entrar, vamos invadir, vamos tomar tudo. E naquela época eles pegavam tudo mesmo. Pegava todos os bens, levavam cativos, né? Aqueles que eles julgavam que estavam ainda com vigor físico para o trabalho, para escravo, mulheres para a escravidão sexual, era uma coisa terrível, crianças, levava todo mundo, levava toda a riqueza daquele lugar, os que para eles eram desprezados ali, ou velhos, né? Ou alguém que matavam todo mundo, destruía tudo, consumia com tudo, fazia um arraso. E assim, então, eles descem para essas cidades e vão justamente para fazer isso. Mas quando chegam ali, né, eles guerreando e tudo, eles ganham aquela guerra, pega tudo, e entre o povo que estava lá, quem estava em Sodoma? Ló, sobrinho de Abraão. Então, deixa eu te contar uma coisa interessante. Essa guerra só está registrada aqui na Bíblia. O Espírito Santo só nos deixou saber desse fato porque isso envolve Ló, sobrinho de Abraão, então, consequentemente, Abraão. Olha que coisa tremenda, sabe? As coisas ao nosso redor. Para Deus, o que importa para ele, faz sentido, é a história dele com o seu povo. Se o seu povo estiver no meio do negócio, aquilo ali tem destaque.
Que coisa interessante, né? O nosso Deus, tanto para o seu povo como para os seus propósitos. Muitas coisas aconteceram na Bíblia, nação contra nação, muita coisa acontecendo aqui, porque corria o curso do propósito de Deus. Então, é muito interessante a gente ver como Deus age. Então, essa guerra, esse relato entra aqui, porque Ló estava ali. E Deus sabe o valor da vida de Ló para Abrão. Era o sobrinho amado de Abrão. E Deus protege Ló. Ele poderia ser um dos que poderia ter sido morto ali mesmo. Mas ele é levado cativo com todos os bens, mulher, seu povo. Lembra que Ló também era rico, hein? Tinha muitas posses, é tudo levado, ele é sequestrado. E aí, muitos ali são mortos naquele combate. Quando esses reis já estão levando tudo que eles pegaram, todas as pessoas que eles estão levando, mulheres e os escravos, um consegue escapar e ele corre para avisar Abrão. Certamente todo mundo sabia já. Ali onde Ló se estabeleceu, que Ló era sobrinho de Abrão, aquele homem importante, de posses, respeitado, que tinha sobre a vida de Ló, além do parentesco, né, de sangue, tinha realmente ali alguém com quem Ló podia contar em qualquer tempo. Era como um pai para ele. Então, o que acontece? Abrão entra na briga por causa de Ló. E aqui a gente vai ver um Abrão diferente, hein? Abraão, aquele homem assim que a gente percebe aqui no início do relato sobre ele, mais pacato, manso, como a gente diz aqui, tranquilão. Agora, Abrão, né? Toda hora eu esqueço. Abrão, que ele ainda não era Abraão aqui. Abrão, então, se revela agora um homem de guerra. Como diz aí, Mônica? Sangue nos olhos. Abrão agora sai, junta lá, e a gente vai ver aqui, interessante dizer, né? Vamos ler aqui o 14. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Foi aí que eu disse a vocês que era muita gente andando com Abrão, só que nasceu na casa dele. Filho dos seus servos, 318 homens capazes. Essa palavra capazes só vai aparecer aqui no Velho Testamento, traduzido muitas vezes como preparado para a guerra. Eram homens, 318, quer dizer que ficou gente lá cuidando das ovelhas, cuidando dos outros, saiu com eles só os mais capazes, os que foram adestrados para a guerra, para a batalha. Era gente ou não era? Muita gente, a gente não dá nem para imaginar o tamanho, né, do clã aí de Abrão, certinho, contar certinho. A gente sabe que era grande por causa desses números que a Bíblia nos revela. Então, ele mete o pé na estrada com esse povo e persegue os reis. Olha que interessante o que Deus faz. Aqueles 4 reis, muito bem armados, com muita gente, não falo o número, mas certamente era um número grande, porque eles dominam os outros 5, né? 4 contra 5. E os 4 ganham e levam tudo. Agora sai Abrão com 318 homens, com o apoio daqueles 3 lá, né? Que pertencia às terras onde ele estava acampado, né? O Escola, né? E o irmão dele. Com o apoio deles, eles agora mostram o apoio a Abraão e vão junto. Peraí, nós temos um acordo, você é um homem de referência também, nós vamos com você para a guerra. Eles vão e pensa para você ver, os 4 já estavam, ó, ganhamos a guerra, estamos levando a riqueza, estamos levando o povo. Numa altura, uma distância que eles já estavam, Abraão alcança eles. A palavra diz que Abraão separa os homens que ele tinha em grupos, a gente não sabe quantos grupos, mas a gente vê aqui que Abraão era um homem também de estratégia de guerra. Olha a sabedoria do Deus Altíssimo, e cerca aquele povo, e ele ganha, e ele toma tudo de volta, e ele persegue até os reis que fugiram ali da batalha, ele fala, nem esses vai escapar, ele persegue mais um pouco e acaba com tudo. E traz de volta todo o povo que foi levado escravo, traz de volta todos os bens, traz seu sobrinho e todo mundo de volta. O que foi que a palavra do Senhor disse a Abrão?
Ele disse: eu serei com você. Eu vou te abençoar. Eu vou te proteger. A sua entrada e a sua saída é comigo, Abraão. Sabe, nós poderíamos dizer assim, mas como? Eram 4 reis muito armados. Como ele, com esses poucos homens, ia ganhar? A palavra do Senhor diz em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está com Deus, ainda que seja um, já é maioria. Porque o nosso Deus, ele é também chamado na palavra o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus que vence as batalhas por nós antes mesmo de nós guerrearmos. Quantas vezes a palavra do Senhor diz e mostra, né? A gente vê ali na batalha de Gideão com seus 300 homens. A gente vê Josué entrando ali em Jericó, ganhando aquela cidade, só marchando, contornando aquela cidade, tocando trombeta, fazendo barulho e um muro vindo abaixo. O que é isso? Isso é o sobrenatural de Deus. A nós cabe crer e obedecer. O resto é com ele. Ele desbarata exército. Ele faz guerra. Ainda que a gente não tenha nem que levantar a espada e guerrear, quantas vezes, quantos relatos na Bíblia, o povo de Deus não precisou nem sacar a espada. O Senhor já venceu a guerra para eles antes disso. E quando ele envia para a batalha, ele envia para vencer, porque ele é general de guerra, vitorioso, e ele conduz o seu povo em vitória. E Abraão experimentou isso aqui. Abraão entrou nessa treta, como diz aí vocês, por causa de Ló. Mas aqui também é revelado, mais uma vez, eu creio que Abraão saiu dessa dizendo, Deus está comigo mesmo. Ele falou e ele cumpriu. Ele disse que seria comigo. Ele disse que a minha retaguarda era com ele, a minha entrada e a minha saída. E é verdade. Ele provou aqui mais uma vez da fidelidade de Deus. Sabe o que isso me ensina e te ensina nessa noite também? Eu creio nisso. Essa nossa confiança, essa nossa intimidade com Deus que vai crescendo à medida que a gente vai se relacionando e nas nossas experiências. É no meio da luta, é no sufoco. E você lança a sua confiança em Deus e você vê a fidelidade de Deus, você vai dizendo, ele é grande, ele é forte, ele é poderoso. Eu posso ser fraco, eu posso ser pequeno, mas ele é grande. Ele pode, ele faz, eu me abrigo à sombra dele, ele me guarda. Tudo isso vai nos dando experiência de fé, de viver por fé. Experiência de quem conhece o Deus que serve. E Abraão, então, volta, diz aí o texto, né? Nós vamos ver agora do verso 18 até o verso 24, o retorno de Abraão. E quando ele está chegando perto de uma cidade ali chamada Vale dos Reis, vem ao encontro dele 2 reis. E a gente vai ver a história desses 2 reis aqui, hein? Diz aqui no verso 17, vamos ler o 17 só para a gente se situar. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, quer dizer, Abraão exterminou todos, hein? Venceu a guerra por completo. Saiu ao encontro o rei de Sodoma. Lembra o rei de Sodoma? Bera, né? O nome dele. Ele vai ao encontro, então, de Abraão no Vale de Savé, que é o Vale do Rei, chamado ali, conhecido como Vale do Rei. Aqui diz, em primeiro lugar, que o rei de Sodoma vai ao encontro dele, mas vai narrar aqui no verso 18 o encontro do outro rei, Melquisedeque, chamado também rei de justiça, que é o que significa a palavra Melquisedeque. E diz aqui no 18, é muito bonita essa parte aqui, eu tenho que ler. Olha aí o 18. Melquisedeque, rei de Salém, Salém significa paz, anota isso aí. Salém, essa cidade, que ficava situada em um monte logo muitos anos depois, onde sabe quem vai construir um templo ali? Salomão, rei de Davi, vai ser bem nesse lugarzinho, hein, Mônica? Sabe por quê? Salém, lá na frente, no futuro, é Jerusalém.
vai se tornar a cidade de Jerusalém. Uau! Salém aqui significa paz. Então, Melquisedeque, o rei desse lugar, da cidade de Salém, que futuramente será chamada Jerusalém até os dias de hoje, até aqui, ano 2021, Jerusalém. Ele sai ao encontro e diz assim, ó, trouxe pão e vinho. Te lembra alguma coisa? Pão e vinho, como na Páscoa, como na ceia. A gente não pode dizer que o texto não está dizendo, mas, bom, nos lembra isso, hein? Trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui tem duas coisas importantes. Primeira vez que aparece a palavra sacerdote, a gente via que ali já tinha, né, o culto ao Senhor, as pessoas levantavam um altar, sacrificavam, adoravam a Deus, mas esse nome, sacerdote, é introduzido na Bíblia aqui, nesse momento. Segunda coisa, Deus Altíssimo, ou Elohim. Deus Altíssimo, que quer dizer Deus soberano sobre toda a terra, sobre todo, sobre tudo, é o que significa esse nome. É a primeira vez que aparece também. Até aqui, toda a narrativa só refere a Deus como Yahvé, Javé. Aqui agora é introduzido um outro nome de Deus. A gente vai ver que por toda a Bíblia são muitos nomes. É Jeová Rafá, Elohim, El Shaddai, vai ter muito nome. Mas aqui, então, é introduzido um segundo nome a Deus, né? O Deus Altíssimo, ou Elohim, que quer dizer isso, soberano, acima de tudo e de todos. Então, diz que Melquisedeque, ele é rei desse lugar, ele é um sacerdote, é um adorador do Deus Altíssimo. Ele sai ao encontro de Abrão com pão e vinho, e ele o recebe e diz, abençoou, e disse, né? Abençoou Abrão e disse, bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. A primeira vez também que aparece o dízimo aqui para o povo de Deus. Já era uma cultura ali dos pagãos, eles davam tributos aos seus deuses, pagavam coisas, mas aqui é a primeira vez que isso é feito a um sacerdote de Deus. Olha quanta coisa aqui que é a primeira vez nesse texto, gente. Então, Melquisedeque sai e ele abençoa Abraão. E aqui a gente vai ver um texto lá na frente, em Hebreus, dizendo como esse homem abençoou Abrão. Abrão era maior que ele, Abrão já era abençoado pelo próprio Deus, ele era a própria bênção. E aqui ele recebe essa bênção, ele é abençoado pelo Melquisedeque, e ele diz, o Deus Altíssimo te abençoa. Abençoado é o Deus Altíssimo que te entregou os inimigos na tua mão. Ele diz, Abraão, tu sabe, né? Não foi você, foi ele. Ele entregou os inimigos nas tuas mãos. Foi ele que te deu essa vitória. E quando estamos com o Senhor é assim. Os nossos inimigos não são nossos. Uau! Diz um uau aí. Os nossos inimigos não são nossos. É do Senhor. Ele entrega nas nossas mãos, ele mesmo. Por isso ele diz, a vingança não pertence a vocês, é minha. Não vai fazer, não julga, não caça confusão, deixa comigo, eu resolvo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. E aqui, então, Abrão lhe dá dízimo, ele diz de tudo o que eu arrecadei, o dízimo, que é a 10ª parte, Abrão faz as contas ali, e é a primeira vez que é entregue ao sacerdote em honra. Abraão faz isso. Era o costume, viu, gente, naquela época, não era errado. Era algo ali estabelecido na cultura. O ganhador da guerra ficava com tudo, hein? Tudo era dele. Ele fazia o que ele quisesse. Os bens, pessoas, ele fazia o que ele quisesse. E Abraão fez isso aqui. Aí agora, então, o rei de Sodoma aparece. Agora esse de maneira diferente. Olha só, Melquisedeque aparece, honra Abraão, abençoa, e Abraão o abençoa também, entrega para ele o dízimo. Agora o rei de Sodoma, que devia estar de joelho agradecendo, o cara já estava sendo levado como escravo. Sabe o que acontecia com aqueles reis? Eles eram mortos. Já tinha perdido tudo. Ele chega com
A arrogância, a altivez. Não é à toa que a gente vai ver como é que Sodoma, o rei, todo mundo ali vai terminar aí no capítulo 19. Mas vamos lá. Então disse o rei de Sodoma, versículo 21 aí. Abraão, dai-me as pessoas e os bens pode ficar para você. Sabe o que Abraão respondeu para ele? Levanto a minha mão ao Deus Altíssimo. Olha aqui agora Abraão chamando Yahvé de Deus Altíssimo, Elohim. Agora ele aprendeu aqui que o Senhor tem esse outro nome, que ele é o supremo de todos. Ele diz, agora eu levanto as minhas mãos ao Deus Altíssimo. E ele faz um juramento. E ele diz, eu juro que nada tomarei o que te pertence. Eu não quero nada que é seu. É o que ele está dizendo. Nem um fio, nem uma correia de sandália eu quero, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Abrão certamente conhecia a fama desse homem. Ele diz, eu não quero nada dele. Abraão vai dizer, nada eu quero para mim, senão o que os rapazes comeram, voltando da guerra, estavam com fome, claro que eles foram comendo, né? Voltaram comendo. E a parte que vai tocar, né? Escol e Manre. Quem são esses? Aqueles 3 reis aliados lá de Hebron, que ajudaram Abraão. Então, ele diz, olha, eles foram para a guerra comigo, eles chegaram junto, como a gente diz aqui, então a parte deles é deles. Agora, o resto eu não quero nada que é seu. Sabe o que Abraão está dizendo? Cara, você não sabe com quem você está falando, em outras palavras. Eu sou o servo do Deus Altíssimo, a quem eu jurei aqui, o dono do ouro, da prata, do céu, da terra, de tudo, ele já me deu tudo. Eu sou próspero, ele me deu a prosperidade em todas as coisas. Até o ventre da minha mulher seco vai prosperar, vai gerar, será grande multidão. Eu serei chamado, alguns capítulos aqui depois, de pai de multidões. Sabe, Abraão está dizendo, 2 minutos, filho, eu não preciso de nada disso. E assim encerra aqui esse capítulo 14. E a declaração de fé, de tudo que nós vemos, diante dessa história, não importa a treta, a guerra, o Senhor dos Exércitos é conosco, como foi com Abraão. Amém! Vamos seguir viagem. Próxima quarta, se assim o Senhor nos permitir, capítulo 15. Mais uma vez, Deus vai falar com Abraão aqui. Muito obrigada pela sua companhia. É uma delícia viajar por essa palavra com você. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Obrigada, gente.